Horizonte, bom dia! Estamos aqui pela nossa TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Um dia excelente para você, semana maravilhosa para todo mundo, né? É isso aí. Pois é, estamos aqui. Como sempre, Patrícia Joe, bom dia. Muito bom dia, Cirantão. Bom dia para os nossos telespectadores. Excelente dia, com gratidão e alegria sempre. Pois é, Patrícia, nós estamos vivendo aqui em Belo Horizonte, né, uma bela lembrança. A lembrança dos 40 anos do Papa João Paulo II em Belo Horizonte. E eu quero dizer uma coisa a vocês, assim, muito da minha alma, do meu eu, né? Foi um dos momentos mais felizes da minha vida como repórter. Eu fiquei 15 dias acompanhando o Papa João Paulo II por todo o Brasil. Infelizmente, eu não estive em Belo Horizonte, porque na época nós fizemos a cobertura em Brasília, ele chegou por Brasília, né? E chegou na base aérea de Brasília, né? Beijou o chão do solo brasileiro. Um dia histórico. Um dia histórico, né? Histórico. Foi no dia 30 de junho de 1980. E ele chegou, participou de uma missa, fez uma missa, foi recebido pelo presidente da República da época, o presidente João Figueiredo, né? Todo o seu ministério ali, todo mundo e tal. E o bispo de Brasília, D. José Newton, que estava lá. E aí o núncio apostólico, que estava lá também, o recebeu. E depois ele foi para a esplanada dos ministérios, onde celebrou uma missa maravilhosa, né? E no outro dia ele veio para Belo Horizonte. Então, ele teve mais alguns atos pela manhã em Brasília e depois veio para Belo Horizonte. E essa vinda dele para Belo Horizonte foi negociada porque ele não passaria em Belo Horizonte. Saíram daqui o Dom João de Rezende Costa, que era o nosso arcebispo na época de saudosa memória, Dom João, e mais o governador de Minas, Francelino Pereira, e foram ao Vaticano e tiveram audiência com o Papa, né? Então, ele abriu, né, na sua agenda 4 horas para ficar em Belo Horizonte. Então, ele saiu de Brasília, chegou em Belo Horizonte, no aeroporto da Pampulha, veio de Papamóvel até a praça Israel Pinheiro, que hoje é a Praça do Papa. A praça continua chamando Israel Pinheiro, mas todo mundo chama Praça do Papa. Conhecida como Praça do Papa. É. E dali, depois da missa, ele veio para o Palácio do Bispo, ali na Praça da Liberdade, almoçou e saiu direto, já em carro, né, fechado, para a cidade do Rio de Janeiro. Então, eu estava em Brasília, né? Transmiti a saída dele de Brasília, toda a programação que ele cumpriu em Brasília. E depois que ele se despediu de Brasília e foi embora, eu também entrei no avião. Naquela época tinha a chamada ponte aérea, que era São Paulo, Rio, Belo Horizonte e Brasília, né? A ponte aérea foi criada pelo governo naquela época. E se a ponte aérea não desse lucro, o governo chegava com o dinheiro, completava, né? Mas sempre deu muito lucro a ponte aérea. E aí eu vim na ponte aérea. Cheguei, o avião parou em Belo Horizonte e depois seguiu viagem para o Rio de Janeiro. E nós passamos, e o piloto do avião foi muito bacana, porque ele passou de um lado da praça, possibilitou todos nós que estávamos no avião, eu estava sentado do lado esquerdo, de ver a praça Israel Pinheiro, hoje Praça do Papa, completamente lotada com a participação do povo na missa de João Paulo II. E por incrível que pareça, ele abriu uma concessão para vir a Belo Horizonte e foi o lugar que o marcou. Por que assim? Porque foi aqui que o povo, né, os fiéis todos ali na praça, né, começaram a gritar: rei, 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 João Paulo é nosso rei, 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 João Paulo é nosso rei. E ele não entendeu. Ele falou assim: o Papa não está entendendo. Aí Dom Serafim, que era bispo coadjutor, arcebispo coadjutor de Belo Horizonte naquela época, né, e o grão-mestre da nossa universidade, o grão-mestre, ele era o reitor da nossa Universidade Católica,
Dom Serafim veio até ele e traduziu para ele o que o povo estava dizendo. O povo eufórico, cantando, chamando ele de rei. Aí ele disse, né, que aí ele teve duas expressões marcantes, né? Que belo horizonte. Ele viu a cidade de lá. Que do belo alto, horizonte do alto, né? imagina, maravilha. Que belo horizonte. E depois ele disse, o Papa não os esquecerá nunca mais. Que maravilha. Né? Foi uma que maravilha. História, hein? Foi fantástico a presença do Sua Santidade, o Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II. Isso é história, hein? Que bacana. E o mais interessante, Belo Horizonte ficou tão marcada na memória dele, na presença dele no Brasil, que quando ele chegou no Rio de Janeiro, aí o povo, depois da manifestação fantástica para todo o Brasil, aqui em Belo Horizonte, é claro que ele foi recebido da mesma maneira no Rio. Aí o povo também lá, inclusive a Globo tinha preparado a música A Benção João de Deus, né? Nosso povo, tá, né? Aí, com tudo isso, ele foi muito bem recepcionado do Rio de Janeiro, que eu estava lá para recepcioná-lo na base aérea do Galeão. Eu saí da base aérea do Galeão depois e fui para o aterro do Flamengo, onde aconteceu a missa, né? Quer dizer, tudo isso assim de maneira muito perfeita, muito maravilhosa. Então, eu quero dizer que Belo Horizonte ficou tão marcada na memória do Papa João Paulo II que ele chamava Dom Serafim de Belo Horizonte. Nossa! Ele não falava Dom Serafim, não, ele falava Belo Horizonte. Belo Horizonte. E olha, e foi por isso, essa amizade, esse encantamento que ele teve com a nossa cidade, que ele, né, fez Dom Serafim o cardeal. Né? E foi o primeiro cardeal de Minas, que Minas, por ser um estado, né, dos mais antigos do Brasil, era para ter um cardeal. Então, hoje nós reivindicamos mais um cardinalato para Minas Gerais e para o nosso Dom Valmor aí, que está aí, né, que hoje é presidente da nossa CNBB. E, se Deus quiser, vai ser o nosso cardeal também. Encantados, Acir Antão, ficamos todos nós, não é mesmo, telespectadores? Porque você conta com uma riqueza de detalhes, como se isso tudo tivesse acontecido ontem. Mas foi há 40 anos, né? Foi 1980. 1980, 40 anos, gente, que riqueza e o de mais detalhes, interessante, que maravilha. Né? Eu saí daqui, saí de Brasília, não fiz Belo Horizonte e fui recepcioná-lo no Rio. Depois do Rio, depois da missa, eu fui para São Paulo, para recepcionar em São Paulo, na missa que houve lá em São Paulo, e depois Aparecida. Depois ele foi para o Rio Grande do Sul, para o Paraná, na volta. Eu saí do Rio Grande do Sul, fui direto para Bahia, depois Bahia, Pernambuco. Ele fez um tour pelo país. Um abraço, ele deu um abraço. Ele falou assim, que era o nosso arcebispo de Olinda e Recife, Dom Jaime, Dom Câmara, né? Ele chegou, o abraçou, de meu irmão, aquele. E ele era muito pequenininho, né? Dom Câmara, muito pequenininho. Ele abraçou ele aqui assim, com aquela fraternidade. Colocou um chapéu, um chapelão no Piauí, né? Depois foi embora, foi no Ceará, né? Foi no Belém do Pará e depois a cidade de Manaus. E eu acompanhei tudo isso, né? E depois, em 92, quando ele voltou aqui, já não mais com aquela saúde de antes, né? 12 anos depois. Ele voltou outra vez ao Brasil e eu, mais uma vez, mais 15 dias estive com o Papa. Que maravilha, né? Tá vendo? Você que não lembra nem o que comeu ontem? Ai, ai, ai. Acir Antão, meu filho, é um Google humano. Então, eu quero, né, nesse dia, nesse momento, né, lembrar dessa visita tão maravilhosa do Papa João Paulo II a Belo Horizonte. Mas vamos cantar aquela musiquinha? Agora, cante. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, 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 com pílulas de Lúcen. Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lúcen. Há 80 anos fazendo bem para a saúde do povo brasileiro. Pílulas de Lúcen, Patrícia. Ó, Acir Antão, temos aqui a participação. A Lúcia está falando aqui, ela é daqui de BH, ela falou, Acir Antão, que história linda e maravilhosa para toda a comunidade católica. Tá dado o recado, Lúcia. A Fabíola está participando com a gente, um grande abraço para ela, tá ligadinha aqui com a gente. E o Renato também está te desejando um abraço e falou, que figura marcante, né, Acir Antão? Papa João Paulo. Papa João Paulo II, né? Muito legal. Maravilha.
Olha, nós temos hoje, Cirantão, recebemos aqui um vídeo da advogada especializada em direito previdenciário, a doutora Patrícia Salomão, sempre estava aqui com a gente, né? Mandou um vídeo falando sobre as atualidades do direito previdenciário. Vai interessar você. Vamos assisti-la? Vamos lá, doutora Patrícia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Assi. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês no programa. E hoje a gente vai, então, informar como proceder para requerer o auxílio-doença perante o INSS em tempos de pandemia. Então, aquelas pessoas que estão incapacitadas e precisam requerer o benefício pela primeira vez, ou aquelas que já têm, mas precisam pedir a prorrogação, pode ir no site Meu INSS ou no aplicativo Meu INSS e fazer o requerimento. Para isso, é preciso anexar o atestado médico. O atestado médico, gente, tem que ter data, tem que estar com carimbo do médico, tem que ter letra legível, tem que ter o CID da doença e, principalmente, tem que constar o período de afastamento. Então, o médico tem que colocar um período, nem que seja até a próxima consulta, caso ele não saiba quando que a pessoa vai se recuperar daquela incapacidade. Mas então que ele peça um prazo de 3 meses, por exemplo, 2 meses, porque tem que constar essa data. Aí a pessoa vai lá em requerimento de solicitação, anexa o atestado médico e aguarda a decisão do INSS. Beleza, é isso aí, né? É isso aí. Eu sei que nesse momento de pandemia, aliás, é uma coisa muito interessante, eu estava vendo aí, o TCU, Tribunal de Contas da União, aponta que 17 mil mortos. Gente, esse negócio é muito sério. 17, o Brasil, pelo amor de Deus. É o país da piada pronta. Não, 17 Absurdo. mil mortos, tá? Alguém recebeu, em nome de 17 mil mortos, aquele dinheirinho de R$600 que o governo está dando aí para ajudar as pessoas nessa pandemia. 17 mil mortos. Que estavam na relação. absurdo, hein, Que coisa absurda, não é verdade? Vergonhosa, Vergonhosa, né? Muito triste. Eu vi outro dia, né, de uma menina, uma jovem, né, rica, né, inclusive participando de uma manifestação contra a corrupção, e ela recebeu R$1.200 na conta dessa pandemia, dizendo que precisava de dinheiro. Gente que nunca precisou de dinheiro entrou nessa lista, Patrícia. É um negócio absurdo, feio, né? Muita madame por aí também. E olha que são pessoas que às vezes apontam para xingar aí o governo de corrupção. Eu falo o seguinte, absurdo. É corrupto aquele cidadão que dirigindo o seu carro numa estrada, principalmente numa estrada, que se tem lá um congestionamento, uma fila indiana, todo mundo atrás da fila ali, né, esperando normalmente, andando devagarinho, ele passa pelo acostamento achando que está levando vantagem. É um jeito de você ser corrupto também com você mesmo, né? Quer levar vantagem em cima das outras pessoas. Patrícia, tem uma notícia boa. Uma notícia maravilhosa, reabertura do Santuário Nacional de Aparecida, Que beleza, Cirantão. que maravilha. A Prefeitura acabou de publicar o decreto, né, a Prefeitura lá de Aparecida, falando da reabertura gradual do santuário. Sabe qual dia que vai abrir? 28 de julho. É mesmo, Que maravilha. A princípio, assim, só com 30% do santuário, né? E também da sua rede hoteleira, né? Porque a cidade... É claro, porque a cidade parou, né? Parou. Está completamente parada. Um prejuízo tremendo para todo mundo, né? E aí, de acordo com o decreto, a rede hoteleira tem que apresentar até o dia 10 de julho, próximo dia 10, aí quais serão aí as atitudes, o protocolo de segurança, né? Para receber os fiéis. Mas a boa notícia é essa, a partir de 28 de julho, Santuário Nacional de Aparecida está aberto para receber os seus fiéis. Pois é, eu fiquei muito feliz quando vi a Igreja da Sé em São Paulo, já com uma missa, né, com as pessoas, né, com aquele protocolo de ficarem afastadas, distantes umas das outras e etc. Tal, mas teve a missa com a presença do povo. E assim está acontecendo em todo o Brasil, graças a Deus. Olha aqui, vou cantar aquela musiquinha. Se a criança acordou... Dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem Auricedina. É um analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido, Auricedina. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Mandar um abraço aqui para o meu amigo Paulinho Joel Bizarria, lá da HP. Paulinho, um abraço para você. Gente, daqui a pouco a gente volta.